Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Amor que Desejo. E nesse vídeo vamos falar sobre por que nosso cônjuge muda e nos incomoda. Eu sou Jefferson Machado e o meu intuito neste canal é de ajudar você a obter o amor que você deseja, mesmo que só você esteja tentando. Então, de repente nós estávamos, quando começamos o nosso relacionamento, estávamos apaixonados, nos conectávamos um com o outro, gostávamos de fazer tudo junto, nós sempre tínhamos prazer. E depois que passou esta fase, como é chamada a fase da paixão, depois vem a fase da luta pelo poder. E neste momento nós mudamos as nossas atitudes, nós começamos a incomodar um ao outro e isso nos afasta, isso nos desconecta. Então a gente muda e a gente às vezes incomoda um ao outro e essa mudança traz alguns problemas, essa mudança traz alguns incômodos e isso nos afasta, isso nos faz começar a ver o casamento como algo não prazeroso, como algo que não era talvez para ser, ou que não rola uma química, nós agora não somos mais como antes, não somos mais apaixonados um pelo outro, não vislumbramos o nosso casamento. Por que que isso acontece, Jefferson? Eu fiz aqui um script para eu ser mais assertivo, para ser mais focado no que eu quero passar para você. Talvez a letra não ajude muito, mas então vamos lá. Simbiose e autoabsorção. O que é simbiose e autoabsorção? É a capacidade limitada de entender e apreciar a subjetividade da outra pessoa, né? De apreciar, de respeitar e de compreender a outra pessoa. Então, simbiose e autoabsorção. Eu me autoabsorvo em mim mesmo, no meu mundo. Eu não consigo vislumbrar, entender o mundo da outra pessoa. Quando fala de simbiose, a gente pode comparar lá com a simbiose que a gente aprende na biologia, que é a interação entre dois organismos, onde um ou outro ou não pode ser beneficiado por aquela interação, né? A gente pode lembrar lá do tubarão, quando ele está nadando e tem alguns peixes ali embaixo dele que se aproveita de alguns restos ali que ele libera ali de animais que ele come, né? E a simbiose emocional, ela é essa atitude de nós acharmos que nós somos iguais, que nós, nessa interação, nós queremos sermos favorecidos pelo outro e a gente não entende o mundo do outro. Então, a gente só vê a nossa realidade, a gente só consegue ver o quanto a gente pensa, o quanto a gente sofre, o quanto a gente sente dor e a gente acredita que a nossa realidade é a única e verdadeira, né? Então a gente não entende e geralmente ambos o casal fica absorto em si, não consegue vislumbrar, entender o mundo do outro. Então a gente acredita que uma está errada e a outra está certa. Ambos ficam naquele ponto de vista. O meu ponto de vista é válido, a maneira como eu vejo o mundo é válido. Ou por que ele não consegue entender o meu ponto de vista? Por que ela não faz dessa forma? Por que ele não faz dessa forma? Por que ele não é organizado igual a eu? Por que ela não é uma pessoa que conversa, uma pessoa que tem vários amigos igual a eu? Por que ela não gosta de assistir futebol comigo? Por que ele não gosta de sentar comigo? Então a gente, por esses pontos de vista ou em algumas decisões ao longo do nosso relacionamento na criação dos filhos ou sobre qual casa ou qual móveis comprar ou qual roupa, a gente às vezes tem alguns pensamentos errados e desse pensamento distinto vem os atritos, porque nós queremos que a pessoa veja como a gente e essa pessoa, por ela não ver, a gente se sente não valorizado no nosso ponto de vista, se sente atacado talvez às vezes e isso desconecta, isso afasta o casal e começa a ver um ao outro como uma fonte de dor, de desprazer e é justamente isso que desperta a autoabsorção. A autoabsorção
o que causa a autoabsorção mútua, né? Como eu disse, as nossas diferenças causam essa autoabsorção. Ser diferente desencadeia isso, né? E difere porque difere das nossas projeções e expectativas, né? E difere de como você gostaria que aquela pessoa fosse, como eu disse, né? Que difere das projeções e das expectativas que nós criamos quando nós nos apaixonamos, quando nós nos conhecemos. E por que que isso acontece? Como eu disse, né, o nosso casamento ele é dividido em algumas fases, e a fase inicial de quando nós começamos, quando nós nos conhecemos, quando a gente está namorando, é a fase da paixão. E nessa fase o nosso cérebro libera algumas substâncias químicas, alguns hormônios, dopamina, que nos fazem querer estar com essa pessoa. E por nós nos sentimos felizes com essa pessoa, a gente se sente vivo, né? E qual que é a fase? Eu vou falar mais para frente da luta pelo poder. Então, na fase da paixão, o nosso cérebro desperta alguns elementos químicos e nós nos sentimos vivos. Puxa, eu encontrei a pessoa que vai me ajudar a continuar crescendo, a continuar evoluindo, porque quando nós éramos pequenos, nós somos reprimidos em alguma das nossas qualidades, das nossas habilidades, por às vezes o cuidado dos nossos pais, tentando nos proteger, às vezes nos fala para não fazer isso ou não fazer aquilo, não sobe no sofá, não sobe na árvore, cuidado. Então às vezes nós somos reprimidos em algumas das nossas habilidades, e quando nós nos casamos, o cérebro inconsciente ou o velho cérebro, ele entende que aquela pessoa é a pessoa que vai nos proporcionar o continuamento do nosso crescimento. E também a cura de alguns traumas, de algumas emoções que foram despertadas lá na nossa infância, e agora essa pessoa ela vai nos fazer crescer. E por quê? Porque essa pessoa ela tem as qualidades positivas e negativas dos nossos pais, dos nossos cuidadores, daquela pessoa que nos cuidou. Então, quando nós conhecemos o nosso cônjuge, então o nosso cérebro ele identifica, puxa, essa pessoa ela é uma pessoa que se parece com os nossos cuidadores, é a pessoa ideal para nos continuar fazendo crescer. Então nosso cérebro ele se sente, nosso velho cérebro, que é de forma inconsciente, ele se sente vivo, ele vê aquela pessoa como uma fonte de prazer, como uma fonte de alegria. Por isso que a gente quer ficar o tempo todo junto. Só de pensar naquela pessoa, nós já ficamos eufóricos, nós ficamos alegres, o mundo fica cor-de-rosa, tudo fica muito bonito por causa dessa vivacidade que nós sentimos quando nós conhecemos o nosso cônjuge. Então, é aquela pessoa que nos completa, é aquela pessoa que nos faz nos sentir vivo. Só que depois que passa dessa fase, então é como se nós passássemos nós caímos em uma ressaca do amor. De repente essa pessoa mudou, de repente essa pessoa não é aquela pessoa com que eu me apaixonei, ela já não corresponde àquilo que eu pensei de forma inconsciente, que ela iria me dar o amor, porque outra coisa que o nosso cérebro inconsciente nós não sabemos é que nós nos unimos ou que nós nos aproximamos do nosso cônjuge para receber o amor, para nós sermos cuidados, assim como uma criança é cuidada por sua mãe. O nosso cérebro inconsciente, ele entende que aquela pessoa é uma fonte de alimento, é uma fonte de cuidado que nos vai proporcionar a continuidade do nosso crescimento e nos tornar inteiros daquilo que nós perdemos, nas habilidades do eu que nós perdemos lá na nossa infância, às vezes pelo cuidado dos nossos pais. E não quero aqui dizer que os nossos pais são culpados dos nossos problemas, das vezes das faltas que nós tivemos lá na nossa infância, e que ele é culpado dos nossos problemas no nosso casamento. Os nossos pais foram a melhor versão com as condições, com o conhecimento, com as experiências que eles tiveram na sua infância. E por mais que tudo isso, eu saiba de tudo isso, em algum momento eu talvez não consiga suprir todas as necessidades emocionais
do meu filho, até porque nós temos agendas, nós temos o nosso dia corrido, temos o trabalho, temos, né, a casa, o casamento, e a gente se esforça, mas em algum momento, talvez lá na infância, quando ele nasceu, a gente pode não ter conseguido cuidar da forma que ele gostaria, que seria o necessário para ele desenvolver todas as suas habilidades. Então, um dos propósitos do casamento é isso, é de nós continuarmos evoluindo, de nós continuarmos crescendo, de nós desenvolvermos as habilidades que nós perdemos lá na infância e continuar a crescer, e que o casamento seja uma fonte de alegria e de prazer. Então, por que, Jefferson, o casamento se torna essa fonte de desprazer? Por que o casamento se torna monótono? Por que a gente já não tem mais aquele brilho, aquela paixão do início, e agora nós entramos em conflito de ideias? E eu me lembro de uma história de um casal recém-casados. Eu estava pesquisando certa vez conteúdos e vendo as demandas das pessoas nos comentários, e eu vi uma história muito interessante em que o casal viajou, a esposa contando, eles viajaram recém-casados, e a esposa combinou com a cunhada dela preparar uma surpresa para o noivo, para o marido, quando ele chegasse da viagem. Então ela combinou da cunhada jogar confetes na casa, colocar balões, para que quando ele chegasse estivesse tudo decorado de forma romântica, e que ele ficasse surpreso, feliz com aquela surpresa. Só que quando ele chega na casa, ele fica horrorizado. Por que você bagunçou a nossa casa? Que bagunça é essa? Né? Tá tudo fora do lugar. Mais para frente eu vou falar sobre as nossas personalidades, perfil comportamental, e naquele momento eu imaginei ele como uma pessoa analítica. Os analíticos gostam de tudo organizado, ou talvez aquilo era talvez um valor para ele, ou algo que talvez lá na infância para ele foi muito importante para os seus pais, que o cobrava talvez de organização, e aquilo o incomodava, aquela desorganização. E eu me lembro da Marta e do Marcos, também de uma história contada por um especialista em relacionamento. A Marta, quando eles estavam namorando, sentava no sofá para assistir futebol juntamente com o Marcos, e depois que eles se casaram, de um dia, da noite para o dia, o Marcos percebeu que a Marta não gostava de assistir futebol com ele, que a Marta era diferente. Então, por ela não querer sentar com ele, então ele pensou, puxa, essa não é a pessoa com a qual eu me casei, essa não é a pessoa que você era antigamente, quando nós nos casamos. E por ele falar isso dela, ela fala que ela não gosta ou não gostava de futebol, mas ela assistia porque agradava a ele. Só que agora ele talvez não entendesse ela das coisas que ela gostava, não tinha empatia pelo que ela gostava. Então, por ele expressar isso, esse sentimento, esse pensamento a respeito dela, então ele começou a machucar ela, começou a diminuir as suas qualidades, não reconhecer as suas qualidades, mas criticá-la porque ela não gostava de assistir futebol com ele. Então, como nós estamos falando de emoção, no meu pensamento, talvez esse ato do Marcos, da Marta sentar com ele, talvez era uma nutrição, o fato dela sentar com ele, talvez era aquilo que ele gostava ou que ele esperava que o pai dele fizesse quando ele era pequeno. E talvez essa atitude da Marta não assentar com ele, agora desperta um sentimento negativo, talvez de abandono, talvez de desprezo, e pelo Marcos não entender os seus sentimentos por trás disso, então agora ele começa a criticar a Marta. E, como eu disse, porque passou a fase da paixão. Antes, quando estavam apaixonados, eles faziam isso de forma automática, motivados por alguns hormônios, por um processo químico. Eles se viam como fonte de prazer, como fonte de alegria, só que agora
eles já não nutrem um ao outro. Então, sentar com o Marcos era algo que o nutria, que o fazia sentir amado. O tempo de qualidade, isso me lembra das 5 linguagens do amor do Dr. Gary Chapman, que as 5 linguagens: tempo de qualidade, toque físico, a pessoa que gosta de tocar, de abraçar; tempo de qualidade, a pessoa que gosta de sentar para assistir, para fazer um programa junto; atos de serviço, aquela pessoa que gosta, ela se sente amada quando você faz algo por ela, no caso a esposa, quando você lava uma vasilha ou quando você arruma alguma coisa na casa; presente, aquela pessoa que gosta de dar presente e receber presente, né? Ela se sente amada por essas atitudes. E palavra de afirmação, aquela pessoa que gosta de ser valorizada, reconhecida por suas qualidades, por aquilo que ela faz. E então eles tinham começou esse problema por causa da autoabsorção. O Marcos não conseguia entender o mundo, o perfil da Marta, e isso gerava conflitos e problemas. Aprofundando mais, porque a autoabsorção ela gera conflitos, que é a fase da luta pelo poder, A diferença nos separa, e essa diferença ativa o medo. O quê? Se essa pessoa é diferente daquilo que eu esperava ou aquilo que eu projetava quando nós nos casamos, então se essa pessoa não é aquela pessoa que me nutre, aquela pessoa que me cuida como meus pais me cuidavam, então essa pessoa é uma fonte de perigo, ela é uma fonte de morte, porque ela não me nutre. Então isso, de forma tudo inconsciente, gera o medo. Então o medo me afasta dessa pessoa, porque o nosso cérebro inconsciente, ele tem 2 premissas: ou ele se afasta do que traz dor, medo, que é um perigo, e nos aproxima do que dá o prazer. Se você colocar a mão no fogo, se você tocar na superfície quente de forma inconsciente e rápida, você não pensa se você vai tirar ou não. O seu sistema límbico, ele tira a sua mão dali, ou quando você ouve um barulho de surpresa, você porque o seu sistema límbico está tentando te proteger. E os conflitos ele aumenta, porque nós negamos a diferença um do outro. Nós não conseguimos entender a diferença um do outro, porque nós não queremos reconhecer que o outro é diferente, porque antes ele era uma coisa, aquilo que nós projetávamos, aquilo que nós achávamos que aquela outra pessoa era. Por exemplo, quando você estava namorando, você não via as qualidades negativas do seu cônjuge. Talvez as pessoas falavam, ou seu pai, por medo, sua mãe, cuidado com fulano, algum amigo. Não, nós não conseguimos enxergar qualidades negativas, só qualidades positivas do nosso cônjuge, e depois essa pessoa não é aquela pessoa. Então, às vezes nós pensamos, não, realmente meu pai estava certo, meu amigo, essa pessoa não é a pessoa com a qual eu me casei, e agora nós nos frustramos, essa pessoa me critica, eu critico ela, que é a fase da luta pelo poder. O que é a luta pelo poder? É eu, de forma forçada, tento mudar aquela pessoa, eu tento fazer com que aquela pessoa ela seja aquela pessoa com que eu projetei no início do nosso relacionamento. Quando eu estava apaixonado, eu tento mudar ela para aquela pessoa com a qual eu imaginava que iria me nutrir. E agora eu critico, agora eu ofendo essa pessoa, para que essa pessoa seja como eu gostaria. A segunda razão pela qual a autoabsorção é despertada é a dor da infância, que também ativa a autoabsorção. E essa pessoa é uma fonte de dor, como eu disse lá, sobre a dor, porque essa pessoa também ativa os meus gatilhos de emoções negativas que eu tive lá da minha infância. Eu vou contar uma história sobre a minha experiência com a minha esposa. Logo que nós nos casamos, no primeiro ano do nosso relacionamento, às vezes nós nos discutíamos
e a gente entrava em conflito e eu me fechava, eu ficava quieto, porque a gente começava a discutir, não chegava a nenhum consenso, então eu pensava, eu vou ficar quieto para evitar o atrito, para que evitar que o problema ele se agrave ainda mais. E eu ficava quieto, minha esposa tentava conversar, ela queria que eu dissesse algo e eu não dizia. Então, no meu mundo, no meu ponto de vista, ficava quieto para não agravar ainda mais. E a percepção dela, no mundo dela, ela achava que eu estava ignorando ela. Ela achava que eu estava sendo egoísta com ela, por não tentar ouvir ela. Então, isso despertava um gatilho. Depois eu vinha conversar com ela sobre o porquê que ela ficava chateada, tão chateada comigo, o fato de eu não conversar com ela, porque isso remetia na infância, que às vezes isso acontecia com ela e os seus pais. Então, isso de alguma forma despertava uma dor emocional nela. E, voltando a falar, não estou colocando a culpa nos pais, não estou falando que o culpado são eles, mas são emoções. Nossos filhos desenvolvem, como nós, desenvolvem percepções do mundo externo, das pessoas, e a partir dessas percepções, nós desenvolvemos as nossas emoções e o modo que nós vemos o mundo. 2 filhos criados com o mesmo pai terão 2 percepções a respeito do pai ou da mãe, a percepção do mundo. Todos nós temos uma percepção, temos um mapa mental. Então, a segunda razão, como eu disse, a dor da infância ativa a autoabsorção. Então, a dor desperta a autoabsorção. E o que é, para você entender mais sobre essa autoabsorção? Vou te dar um exemplo. Quando eu fico, às vezes, com dor de cabeça, às vezes no trabalho ou em algum ambiente familiar, em alguma festa, quando a gente começa a ter uma dor, se a gente machuca um membro ou mesmo uma dor de cabeça intensa ou alguma dor, a gente já não consegue aproveitar aquele ambiente, a gente não consegue mais aproveitar o dia ou aquela festa. Eu no trabalho, eu fico totalmente desmotivado, eu fico autoabsorvido em mim mesmo naquela dor, eu fico focado o quanto está doendo a minha cabeça, o quanto eu posso fazer para melhorar, o que eu devo tomar de remédio. Então eu fico autoabsorvido. Então essa autoabsorção me faz eu me fechar também, me faz eu ficar no meu mundo e fico vendo a outra pessoa como uma fonte de dor. Puxa, ela não me entende, ele não me entende, ele é egoísta, ela é egoísta, ele nunca ou ela nunca. Então eu fico autoabsorvido no meu mundo por causa daquela dor. Então vamos lá, o que nós devemos fazer para superar essa autoabsorção? A diferenciação, é eu entender, aprender a ver o meu parceiro como diferente de mim e estar bem por isso. Eu entender que ele tem comportamentos, perfil comportamental, que ele tem uma história de vida, que ele tem uma história de criação, de desenvolvimento diferente da minha história, e está tudo bem. E como que a gente pode entrar num consenso a respeito dessas nossas diferenças. E a diferenciação vem através da conexão. O que é a conexão? A conexão emocional é eu entender as emoções e o perfil comportamental do meu cônjuge. É eu ver ele como uma pessoa que tem uma origem, que tem uma formação emocional, um perfil comportamental. E o que são essas emoções? Como eu disse, são as emoções originadas da nossa infância, originadas ao longo das nossas vidas. Nós não somos pessoas estáticas, nós estamos o tempo todo em mudança. A partir do momento que nós temos experiências diferentes, nós já não somos como aquela criança ou adolescente, nós vemos o mundo de uma forma diferente. Então a gente vai desenvolvendo emoções, a gente vai desenvolvendo percepções. E quando a gente entende e vê esta pessoa como ela vê o mundo de forma diferente, a gente começa a criar
empatia, a gente se torna empático, né? E então a gente começa a amar essa pessoa pelo que ela é, a gente começa a dedicar mais tempo para entender o mundo dessa pessoa. A gente tem uma comunicação não negativa, uma comunicação não condenativa. Então a gente tenta primeiro pensar por que ela age desse jeito, por que ele pensa desse jeito, por que ele fala assim, por que uma coisa que parece tão pequena, às vezes ele explode de uma forma não proporcional a uma discussão, a um evento. O que talvez lá no passado dele aconteceu para ele ter desenvolvido esse tipo de emoção? Uma emoção, o que é? É um comando de ação. Uma emoção é um desenvolvimento do nosso cérebro para nos proteger, para nós agirmos no mundo. Como eu disse, se você ouvir um barulho inesperado, você vai correr, ou você vai atacar, ou você vai congelar para que aquele inimigo, que talvez possa ser um inimigo, ele não te veja, que é uma das nossas característica, que é as emoções, como eu disse, um comando de ação. Se você chegar e ver uma cobra, você vai ficar parado, outra vez você vai atacar ela, matar ela, outra vez você vai fugir dela porque ela é uma fonte de perigo. E às vezes nós estamos vendo o nosso cônjuge como um perigo, porque ele é uma fonte de perigo, ele me causa medo porque ele não me nutre. O nosso cérebro, como o Dr. Harvey Andrews explica, que aquela pessoa que antes me nutria e hoje não me nutre, é uma pessoa que é uma fonte de morte, porque ela não me nutre, porque ela é perigosa para mim. É por isso que nós começamos a ver o nosso casamento como uma fonte de morte, de desprazer. É por isso que às vezes, quando nós estamos chegando no nosso trabalho, a gente sente uma dor, a gente sente um incômodo de pensar que nós vamos estar com aquela pessoa que me critica, com aquela pessoa que só me vê meus pontos negativos, que o tempo todo reclama, ou o meu marido está chegando, eu já começo a ficar com medo porque ele me critica, porque ele não reconhece o que eu faço, ou então, quando a gente entende, quando a gente começa a entender, a diferenciar o nosso mundo do mundo da outra pessoa, a gente começa a se conectar, começa a ver aquela pessoa não como uma fonte de mal, como uma pessoa mal, mas com comportamentos ruins, e que esses comportamentos podem ser revertidos no momento que nós começamos a apreciar essa pessoa, a focar nos seus pontos positivos, a reconhecer o que ela faz de bom. Então essa pessoa se sente amada, essa pessoa se sente valorizada e por consequência ela começa a também expressar esse amor, ela começa a reconhecer os nossos pontos positivos também. Como eu já disse, né, há duas coisas que interferem na nossa conexão, que são as nossas emoções e o nosso perfil comportamental. Existe uma ferramenta chamada DISC, que você descobre o seu perfil comportamental. É muito utilizada por empresas. E são 4 perfis que as pessoas compõem, que é uma metodologia desenvolvida por William Marston, se não me engano, um psicólogo. Ele, atendendo pessoas, ele descobriu um parâmetro que as pessoas tinham de perfil comportamental, que diz que é a abreviação do perfil comportamental em inglês, mas traduzindo para o português são dominante, influente, o S é estável e o analítico o C é o analítico, traduzindo para a nossa língua. Então, até quando eu fiz uma certa vez ajudando um amigo a descobrir o seu perfil comportamental através dessa ferramenta, ele descobriu que ele tinha um perfil dominante. E por ele não entender isso, ele via a sua esposa como uma pessoa lenta, como uma pessoa que ele tinha que falar 2 ou 3 vezes a mesma coisa para fazer o que ele gostaria. E isso incomodava ele, porque ele não tinha a mesma habilidade de fazer as coisas rápido, de se anteceder para fazer as coisas. Então, quando ele fez essa ferramenta, ele descobriu o seu perfil e ele descobriu o perfil da sua esposa, ele começou a ter mais empatia por ela. Ele começou a ver ela como diferente dele e isso os conectou, isso os aproximou. Olha que interessante.
E ele começou a ter empatia por ela, né? Então, o Márcio Micheli, um dos coaches que eu admiro, ele fala uma frase interessante, que nós somos feridos onde não somos compreendidos. Quando nós não compreendemos que aquela pessoa tem um perfil comportamental diferente do meu, quando ela tem linguagens do amor diferente da minha, eu critico ela por ela não ser igual a mim. Eu critico ela por não ser como eu. E eu me lembro também de outra história do meu relacionamento, logo que eu casei com a minha esposa. Eu sou uma pessoa influente, eu sou uma pessoa que gosto de falar em público, de me aparecer, de gesticular, e a minha esposa ela tem um perfil analítico, que ela é mais reservada, ela gosta de fazer as coisas mais sozinha, e então ela, às vezes quando a gente estava junto em festa, em evento, na igreja, chegávamos e cumprimentávamos as pessoas, e eu conversava, né? Já interagia com todo mundo, e ela era diferente, ela esperava que as pessoas viessem até ela. Mesmo que nós chegássemos, ela cumprimentava. Então, às vezes isso de alguma forma, me incomodava. Puxa, porque ela não é igual eu? Até às vezes eu falava para ela, amor, você cumprimentou fulano, você cumprimentou as pessoas. Eu ficava preocupado, porque o meu perfil é voltado para pessoas. Os dominantes, eles são voltados mais para o processo, para o resultado. Às vezes ele chega no serviço, ele não dá nem muito bom dia, ele já é mais focado. E às vezes nós vemos uma pessoa dominante como uma pessoa ignorante, como uma pessoa egoísta. E não é o perfil daquela pessoa. E às vezes por ela também não ter não se conhecer, às vezes ela é mal compreendida pelas outras pessoas. Ou ela compreende as outras pessoas também como uma pessoa estável, como uma pessoa mais lenta, uma pessoa que toma uma decisão mais pausada. Então isso desconecta às vezes por nós não conhecermos e não diferenciarmos o nosso mundo um do outro. E é interessante que até nós ajudamos quando nós entendemos essa diferenciação, isso nos ajuda no nosso trabalho, na nossa comunicação interna e externa com as pessoas, ajuda a nossa criação com nossos filhos, porque os nossos filhos, por mais que eles sejam pequenos ainda, que estão evoluindo, eles não são igual a gente, e às vezes a gente tenta mudar, a gente tenta impor as nossas preferências, aquilo que nós gostaríamos ou que nós temos como certo para nós. Então, o que a gente pode fazer, né? Diferenciar, né? Ter conexão, entender as emoções, o perfil, conhecer, termos mais empatia, simpatia pela outra pessoa, questionar nossos pensamentos. Será que realmente isso que eu acho daquela pessoa é verdadeiro? Será que aquilo que eu vou falar realmente vai machucar ou vai fazer aquela pessoa se sentir amada, valorizada? E uma ferramenta interessante que pode também nos ajudar é você pegar um caderno, você divide em 2 colunas aqui, né, aquele caderno, e o que você pode fazer. Imagina uma certa discussão que você teve com seu cônjuge e você escreva tudo que você falou e depois o que você sentiu. Eu vou dar um exemplo para você. Na coluna do lado esquerdo está o que eu disse e o que eu pensei. E eu me lembro de uma situação também quando eu me casei. A gente morava numa fazenda e eu me lembro logo quando a gente chegou do nosso lua de mel, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, eu levantava para me arrumar para ir trabalhar e eu abria o armário para pegar alguma coisa, um copo, né, ou a geladeira, ou fazia algum barulho diferente. Logo a minha esposa levantava, isso por volta das 5 horas, às vezes da manhã, 6 horas, ela levantava assustada e perguntava, o que você está fazendo? Aí eu falava, eu estou preparando, estou pegando uma vasilha, né? Então eu falava, ela perguntava, o que você está fazendo? E isso me incomodava, eu pensava, puxa, eu não tenho liberdade na minha casa, puxa, eu também moro aqui nessa casa, isso aqui também é meu. Então eu pensava isso sobre ela, e eu pensava, ela está sendo controladora, puxa, eu não tenho liberdade dentro da minha casa.
E olha que interessante, depois eu vim conversar com ela também sobre isso, e ela falou, não, eu ficava preocupada de talvez não estar te servindo bem. Olha que interessante. E agora, sabendo do que ela estava pensando, isso me fez conectar. Talvez se eu falasse para ela, ó, você é controladora, ó, você está tentando não está dando liberdade dentro da minha casa, isso poderia ferir ela, porque não era o que, de fato, ela estava pensando. Então você pode fazer isso. Faz uma coluna, então olha aqui, ó, o que eu disse e o que eu pensei. Então, né? O que você está fazendo? No mundo dela, será que não estou cuidando das coisas? Ela pensou. Aí, o que eu disse depois? Estou pegando um copo no armário. Então, o que eu pensei? Eu também moro aqui, né? Eu estou sendo controlado por ela. Olha que interessante. Isso aqui eu peguei só de forma resumida essa conversa, mas pode ser uma conversa que se torne muito grande. Imagina que Aí eu coloquei aqui algumas alternativas para ver como seria o resultado dessa interação. Então, a letra A, eu poderia dizer, eu pensei, né? Eu também moro aqui, foi o que de fato eu pensei. Né? Eu poderia falar para ela, né? Imagina se eu falasse para ela, eu também moro aqui. Né? Alternativa B, eu poderia falar para ela, você é controladora. Né? Alternativa C, por que ela age assim? Eu poderia perguntar também. Né? A letra D, o que realmente significa isso? Qual seria o resultado se eu falasse dessa forma para ela? Eu também moro aqui, né? Por que você está perguntando isso? Então ela poderia se sentir não reconhecida nas suas habilidades, né? De querer me cuidar. Você é controladora. Como será que ela se sentiria se eu dissesse essas duas coisas para ela? Agora, qual seria o resultado se eu perguntasse para mim mesmo, por que será que ela reage assim? Se eu contestasse aquele meu pensamento, né, que ela é controladora, que eu também moro aqui, eu não tenho liberdade na minha casa, se eu me questionasse, por que será que ela pensa assim? Por que ela está agindo assim? Por que ele, né, na sua situação, se é com o seu marido, por que ele age dessa forma? Né? E eu poderia perguntar para ela, amor, o que realmente significa isso? Né? Porque faz umas 3 vezes, se eu não me engano, ela fez isso. O que realmente significa isso? Por que você faz dessa forma? Como realmente depois eu perguntei para ela. E ela me falou, porque eu pensava, né, que não estava cuidando das coisas, que não estava organizando a casa, não estava fazendo o meu papel de esposa, né? Dentro dos valores dela, né? Tem esposa que gosta de trabalhar, que sai cedo também, né? Os dois dividem as coisas, mas no mundo dela, nos valores dela, ela estava preocupada em não estar me cuidando. Olha que interessante. Então, depois que eu soube disso, eu me conectei. Eu pensei, nossa, como ela é cuidadosa, como ela se preocupa comigo. Então, eu me conectei e agora eu sou mais empático, eu me aproximo dela, né? E por eu saber dessa dinâmica, né? Como eu disse, porque tudo começa no nosso cérebro, toda ação, ela primeiro começou no pensamento, depois nós tivemos um sentimento, depois as emoções, que a emoção é um comando de ação. Eu reajo pelo que eu senti. Então, eu questionei o meu pensamento. Eu posso questionar por que ela age assim e ter um novo resultado. Eu posso reagir de outra forma com ela, né? De não condenar, de não criticar. E a emoção minha, ela vai ser positiva e o resultado vai ser assertivo. Eu, então, não sou uma pessoa egoísta, eu não me torno uma pessoa com a fonte de dor, uma pessoa que critica, uma pessoa que talvez no mundo da minha esposa, no ponto de vista dela, eu seja uma fonte de dor, uma pessoa crítica, uma pessoa egoísta, uma pessoa que não reconhece os valores delas. Então, é isso aí. Espero que eu tenha te ajudado nesse conteúdo e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau!